Qual que é o objetivo da terapia do bem? Eu costumo dizer, alguns às vezes imaginam, terapia do bem, a outra querendo montar uma igrejinha, alguma coisa. Não é nada disso não. Né? A gente quebrou muita cabeça para chegar nesse título. Você não imagina as discussões que nós criamos para chegar nesse título da terapia do bem. Mas a história que eu mais gosto de contar é que quando nós descobrimos o poder desses cristais para trabalhar a nível de emoção, de tirar uma mágoa de alguém, fazer uma pessoa sair do estado depressivo, ou então fazer com que uma vítima de um sequestro relâmpago tire aquilo do coração, né? aquela coisa horrível que fica perturbando ela dia e noite. Isso só pode ser uma bênção. E se a gente puder criar uma legião de terapeutas para poder atuar na população, nesse sentido de fazer para as pessoas verem que existe uma forma simples de equilibrar o emocional através de princípios milenares da medicina chinesa, e que os cristais sabianos apenas são uma ferramenta para a civilização, é que daí que a gente criou o título da terapia do bem, cujo único objetivo é fazer com que as pessoas caminhem ao longo da vida com um emocional mais equilibrado. A gente não fique pulando de um lado para o outro, porque senão realmente a gente fala que a vida é uma estrada, quem tem que caminhar caindo por ela, mas sabendo que é por aqui que a gente tem que caminhar. Quando a gente perde essa referência, a gente acaba se jogando num barranco e ele fica num buraco lá, tem que chamar o reboque para tirar. Então, enquanto a gente consegue ter um controle emocional, a gente vai longe. Perder esse controle emocional, a gente se perde mesmo no meio do caminho. E na história da terapia do bem, são descobertas. Eu costumo dizer que acho que o que me agraciou chegar tão longe em relação a alguns conhecimentos, porque eu comecei com a minha mente limpa. Eu sou engenheiro, e conhecimentos de anatomia eu tinha quando me envolvi com a medicina chinesa. Eu não sabia onde eu fico, eu nem sabia onde ficava, eu não sabia o que era, tinha um colo ascendente, um transverso, um descendente. Então, entende? São coisas muito simples para você dar a saúde, que eu era zero à esquerda. Eu fui aprendendo com vocês. Tá? Então, como a minha mente estava limpa, tanto que a gente fala que a gente pretende fazer alguns trabalhos que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente fala que a gente começou em 94 com a formação de acupuntura. Aí, como eu descobri que saúde é um bem-estar físico, mental, social e espiritual, eu tenho o hábito de escrever, então a gente acabou rascunhando isso aí. No ano 2000, sem saber nada de acupuntura ainda, foi quando eu escrevi esse livro para conseguir formatar minhas primeiras ideias. Em 2007, quando me envolvi com a radiestesia logo depois e com radiônica, a gente então criou esse livro Acupuntura Educacional de Radiônica. Daí comecei a fazer acupuntura à distância das pessoas. E, gente, depois que você fica uns 2 anos trabalhando com as pessoas sem usar agulha e sem ter paciente na frente, o paciente melhorar, olha, a cabeça da gente pira. Você muda completamente algumas concepções. E por conta disso a gente criou a acupuntura quântica para criar uma outra linguagem. Que tipo de trabalho que a gente faz? A gente não trabalha mais com agulha, não trabalha mais com paciente, não tem nem ponto de acupuntura. Então tinha que ser um outro nome. Então a gente acabou emprestando o quântica para a gente falar que era uma coisa um pouco diferente. E fomos caminhando. E quando eu desisti de fazer a acupuntura à distância, foi que eu concebi a criação dos cristais radiônicos. Isso foi engraçado, foi em maio de 2008. Nessa época, foi inclusive no congresso anterior de Seattle, eu vim aqui, fiz uma palestra para vocês, mas ele tinha mais um enfoque em relação ao tratamento para dores. Eu nunca tive tanto sucesso para tratamento de dores como eu tinha com os cristais. Até então, que foi curioso. Foi no Natal de 2008, até foi meu filho mesmo que colocou os cristais numa namoradinha do meu sobrinho, que tinha vergonha de olhar para os pés, e colocou os cristais nela e falou: pai, que coisa maluca, a moça perdeu a vergonha de olhar para os pés. Aí a ficha começou a cair. E aqueles pacientes que eu estava tratando com dores no meu consultório começaram a lembrar: pô, o cara me falou que ele não tinha mais aquela angústia, outro me falou que não tinha mais aquela preocupação, outro me falou que o medo dele sumiu. Falei: epa, eu acho que tem coisa aí. E foi quando eu comecei a olhar com mais carinho sobre
o psiquismo, conversar com as pessoas, porque eu tenho uma formação anterior na acupuntura de neurolinguística. Então eu comecei a enfocar e comecei a utilizar os conhecimentos para neurolinguística justamente para o psiquismo. E foi daí que a gente conseguiu realmente observar a possibilidade de fazer uma coisa muito ampla. Voltando àquela história de verificar como é que está a sociedade, a gente observa os estresse. Minha mulher queria... Minha mulher me falou que queria ir lá para Recife esses dias. O que aconteceu? Em Recife, daí a gente ia lá para Recife no centro e falava, vamos lá passar umas férias lá. Eu olhei a preocupação, porque olha, minha sobrinha tinha ido lá e contando que ela cuidado, que ela tem que tomar cuidado com a bolsa, o pessoal está saltando, uma coisa difícil de você ir passear, tem que se preocupar com uma coisa. Ou seja, a sociedade está numa situação complexa e a gente vê que as pessoas precisam se desarmar. O controle emocional das pessoas está fugindo do controle delas mesmas. Em outras palavras, foi daí que a gente criou o livro da Terapia do Bem, justamente no sentido de divulgar para as pessoas sobre isso. E criamos o logo da Terapia do Bem, que tem uma relação micro-macro, que é justamente esse logo, que está ligado à proporção áurea. Por que ligado com a proporção áurea? Porque não é de hoje que se sabe que tudo no universo é semelhante matematicamente falando. Alguns falam que a assinatura do Criador do universo é em cima dessa proporção áurea. E ela existe tanto nos vegetais, como no animal, e como no próprio planeta e na própria galáxia, por que não? Em outras palavras, se a gente parar para pensar, é o objetivo da medicina chinesa, que é a harmonia nossa com essas energias celestes e terrestres. A união do micro e do macro. E, para sorte, nós já conseguimos aí, inclusive, lançar esse livro, que foi uma coisa muito gostosa. A gente conseguiu reunir o pessoal lá em Mogi das Cruzes. Foi uma reunião bem familiar, porque esse assunto não podia passar desapercebido. E criamos o site da Terapia do Bem. Por quê? Qual é o objetivo desse site? É justamente reunir aqui todos os terapeutas que já estão trabalhando com os cristais. Hoje, eu posso dizer para vocês com muito orgulho que praticamente 1000 livros desses foram vendidos desde maio e sem distribuidora. Simplesmente colocando no mercado pelos contatos que a gente tem. Ainda é cedo para dizer, mas talvez daqui a alguns anos, pessoas que... Porque esse livro foi feito para leigos, para conhecerem os recursos da acupuntura e o que vai acontecer. Eles vão procurar ajuda. Onde é que eles vão encontrar ajuda? Aqui. E se o nome de vocês estiver ali, vocês vão poder ajudá-los. Tá? O único nome que vocês vão encontrar ali vai ser o meu nome. Tá? O objetivo é divulgar o trabalho de vocês. Então é só entrar lá e se cadastrar. E as pesquisas recentes, para vocês terem uma ideia, não é fácil. A gente já tem as evidências da utilização dos cristais, as perguntas são muitas, né? Existem muitos questionamentos, e a gente se envolveu em quimiografia para observar os resultados. Vejam bem, aqui fotografia apenas de água, aqui de água com cristal comum e água com cristal radiônico. E em 1000 fotografias, mais ou menos, a gente notou que em 70% delas a gente consegue observar uma diferença. Eu vou mostrar para vocês na sequência de fotos, essas duas fotos aqui. A gente vê que todas elas são água com cristal comum e água com cristal radiônico. Eu tomei a paciência de tirar uma série de fotografias para evidenciar se isso era correto ou não. Porque você tem que ter uma reprodutividade. Embora a gente saiba que os padrões muitas vezes mudam quando você faz a bioeletrografia, porque depende também da cosmologia, então as energias do céu e da Terra mudam, a forma como o cristal se manifesta na água também é diferente. Mas como esse experimento é difícil de ser reproduzido, pensando no aspecto, você tem que ter uma máquina quimiográfica, quase R$1.500. Aí tem que tirar um monte de fotografia. Olha o investimento que você vai fazer, para que fez nada. Aí a gente resolveu partir para outra coisa. O que a gente fez? Bom, só para aqui antes. Mas a gente nota que em casos de tratamento, realmente, que aqui é o dedo dos pacientes, você vê que aqui antes e depois sempre. Sempre que a gente faz os cristais nos pacientes, a gente nota uma diferença marcante do antes e depois.
Mas como o estudo de quiliografia, eu falei para vocês que é meio complicado, a gente começou a fazer alguns experimentos com o gráfico mãe. E resolvemos fazer uma coisa mais simples que vocês podem fazer em casa sem muito investimento. Pega um grãozinho de feijão, planta lá um copinho e vamos lá. Aqui, por exemplo, tem 2 experimentos. Peguei 3 copinhos, coloquei um feijãozinho em cada deles. Aqui eu coloquei um feijão em cada, mas tem um gráfico mãe com cristal radiônico também. Tá? Aqui eu coloquei 3 feijões em cada um, né? Então são 2 experimentos diferentes. Olha o que aconteceu depois de 7 dias. Tá? Logicamente que a genética do feijão é diferente, mas você nota nitidamente uma diferença do feijão que está sobre o gráfico radiônico com os cristais. Tá? Logicamente que a gente notou uma coisa, porque tem a questão da genética do feijão. Teria que ser um feijão selecionado. Então o que a gente notou? Que todos os feijões que ficam no gráfico mãe com cristal radiônico germinam primeiro. Tem uma nítida diferença na germinação. Agora, no crescimento do feijão, depende muito da genética dele, né? Outro experimento curioso, com bananas. Essa aqui foi uma colega que fez recentemente, pegou 2 bananas, colocou o gráfico mãe com cristal aí. Aí depois de 11 dias ficou assim, e depois de 17 dias, olha o que aconteceu com a banana que estava sem cristal radiônico, que estava cheio de germes. Tá? Já essa aqui estava bem amadurecida, mas estava intacta. Bom, como esse experimento é recente, aí o que eu fiz? Deixa eu ver.